Este vídeo é uma viagem no tempo e, para alguns de nós, o reencontro com um momento muito especial. As imagens que serão exibidas a seguir contam parte da história dos afro-brasileiros da cidade do Rio de Janeiro, do início da década de 70 ao final dos anos 90. O projeto Afromemória vai resgatar esse importante momento da vida nacional para que muitos tenham oportunidade de conhecer uma parte da valiosa contribuição dos afro-brasileiros nesse período. Nos anos 80, cresce o movimento popular no Brasil e com ele as instituições do movimento negro organizado. Começam a se intensificar as ações contra a desigualdade racial em nosso país. À época falava-se muito em democracia, mas foram necessárias intervenções por parte das organizações negras para que o racismo entrasse na pauta das discussões. Graças a isso, a suposta democracia racial brasileira foi definitivamente desmascarada. O primeiro período em 31, com a Frente Negra. Segundo período em 44, 45, com Abdias aqui, o Correia Leite, Raul Jovenino do Amaral em São Paulo, com a Associação do Negro Brasileiro, aqui com o Teatro Experimental do Negro. E o terceiro período em final de 60, início de 70, né, com a criação dessas entidades de movimento negro. É importante também dizer o seguinte: por que nós consideramos esse período, consideramos esses três períodos, e consideramos também a Frente Negra como o primeiro período? Por uma razão em que nós podemos ver que, antes de a Frente Negra vai colocar uma questão que não era colocada no Brasil, ou seja, questionamento, contestar o racismo brasileiro. Até então não era feito isso no Brasil. Existiam as entidades de negros, né? Como até baile de gafieira, escola de samba, grupos de manifestações culturais, que podemos considerar todos eles daí como resistência cultural. A simbolização do negro africano. Um dos marcos mais importantes da luta organizada dos afro-brasileiros contra a discriminação foi a Frente Negra Brasileira. Fundada em 1931, seu legado perdurou através das décadas. Na década dos 30, São Paulo ainda estava vivendo o rescaldo da Revolução de 1930, chefiada por Getúlio Vargas. E havia, na sociedade de São Paulo, uma grande agitação política e, naturalmente, a população afrodescendente de São Paulo também era afetada por essa agitação, por essas preocupações. E foi aí que surge a Frente Negra Brasileira, cujo principal objetivo era o combate à discriminação racial, que naquele tempo era muito ostensiva. Os negros sofriam discriminação em hotéis, em bares, em cinemas, enfim, em barbearias, enfim. A discriminação naquele tempo lembrava muito aquele clima racista dos Estados Unidos. Em 1944, foi quando eu fundo, então, o Teatro Experimental do Negro aqui no Rio de Janeiro. Mas já não só com esse objetivo do combate à discriminação racial, à desigualdade racial, mas já ampliando os horizontes e as ambições da população afrodescendente, buscando outros objetivos. O principal deles é o resgate da história do negro.
o resgate dos seus valores culturais e, principalmente, oferecer alternativas criativas para a construção de um futuro de melhor qualidade para a população de origem africana no Brasil. O mais importante é que nenhuma dessas histórias se perdeu no tempo. Seus registros nos permitem hoje apreciar os fatos ocorridos fora da tragédia emoldurada pelas telas de Rugendas e Debré. A imagem final é um filme revelador da nossa história contemporânea. Assim como aconteceu na área da música, poetas e ficcionistas afrodescendentes também conseguiram expressar o que chamamos de solidariedade racial, narrando capítulos da vida de seus personagens urbanos e rurais. Os temas das obras desses autores quase sempre destacam o cidadão à procura da sua identidade e autoestima, num ambiente social recheado de preconceitos e hostilidade. Dizem de mim infernos, só não falam de mim o céu que me querem tomar. Então existia praticamente duas correntes, que era uma corrente que era a luta e libertação na África, se identificando com os líderes africanos, Amílcar Cabral, Agostinho Neto e outros, e os que eram identificados com a luta dos direitos civis nos Estados Unidos, né, que era com Carmichael e o Malcolm X e outros mais. A reunião no Afroasiático, no Centro de Estudos Afroasiático, na Faculdade de Economia, foi importante porque ali nós conseguimos encontrar outros grupos que nós sabíamos que eles existiam, mas a gente nunca tivemos a oportunidade de nos encontrarmos e até conversar. E lá, nessa reunião, na Economia, né, tinha grupos de várias partes, inclusive o grupo que fazia até o soul no Renascença. A consciência negra despertou com maior intensidade entre os afro-brasileiros a partir dos anos 70. Influências importantes foram os ideais do pastor Martin Luther King, a determinação política de Malcolm X e dos Panteras Negras. Tudo isso embalado pela soul music de James Brown. 1, 2, 3, 4. Get up, get on up, get up, get on up. Stay on the scene, get on up like a sex machine. Get on up, get up, get on up, get up, get on up. Stay on the scene.